Olá! É um prazer estar com você aqui de novo, nessa jornada rumo ao autoconhecimento. Hoje vamos dar continuidade na nossa aula número 2 ao assunto que a gente começou, né, na nossa primeira aula, a respeito da biologia quântica e como é que ela funciona e qual que é a ciência por trás da biologia quântica. Nós terminamos a nossa primeira aula com a entrevista do grande Amit Goswami, autor de Quem Somos Nós e o grande físico e espiritualista do final do século XX e início do século XXI. E nesse ponto nós concluímos uma coisa importante que você já sabe agora, né, que a materialização, a manifestação através da biologia quântica acontece se e somente se o observador estiver em estado alterado de consciência. E foi isso que nós combinamos de conversar aqui hoje, a respeito desses estados alterados de consciência, para que a biologia quântica, a mecânica quântica, as ciências quânticas, ou a quântica, daqui a pouco nós vamos chamar só de quântica, porque essa separação entre as ciências da natureza aí, elas vêm sendo unidas mais uma vez, né? A prova disso é a própria prova do Enem, que agora trabalha essa questão das ciências da natureza e não mais, né, a separação entre biologia, física e química. Isso são sinais do tempos, né, dos tempos, sinal do século XXI, as mudanças que estão acontecendo no século XXI dentro da ciência. E aí, como é que é essa história de estados alterados de consciência? Bom, fizemos uma lista que eu vou trazer para você aqui agora, para você apreciar os principais pontos, as principais técnicas, as principais formas em que uma pessoa pode atingir o chamado estado alterado de consciência. E se ele estiver nesse estado alterado de consciência, o que acontece? Ele pode materializar, ele pode manifestar as suas vontades, como falava lá o famoso livro O Segredo, de Rhonda Byrne, né? Que dizia que você poderia materializar uma vaga no estacionamento, materializar um carro na garagem, materializar um relacionamento próspero e assim por diante. Então vamos dar uma olhada rapidinho nessas formas, depois você dá uma pausa aí, anota. É claro que nós estamos fazendo um resumo rápido, que nós estamos falando de um hipercurso, né? Tem coisas que vão muito além disso aí, e não é a nossa proposta aqui agora, é destrinchar, aprofundar em cada um desses conceitos, em cada uma dessas formas que vocês estão vendo aí. Meditação, hipnose, oração, viagem astral, experiência de quase morte, sonhos lúcidos, ascetismo, autoflagelação, privação dos sentidos, respiração, prática da presença, contemplação e, inclusive, o uso de para a gente ter uma noção de que não é tão simples a pessoa dizer que eu estou materializando isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou manifestando isso ou aquilo, né? Agora, é real, é científico, já foi comprovado, como você já viu na primeira aula. Se você ainda não viu a primeira aula, volte lá, assista a aula número 1, está aqui no nosso canal e você pode, inclusive, deve, né, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Então vamos trabalhar um pouco mais sobre essa história. Estados alterados de consciência. Como é que a gente vai conseguir esses estados? Bom, primeiro eu vou dizer que algumas pessoas já nascem com o código genético, o código epigenético ou o ambiente onde ela nasce já é propício para que ela manifeste esses estados alterados de consciência, algumas inclusive em tenra infância, tá? Apresentando sinais de que ela sai daquela consciência normal, sai daquela consciência padronizada, sai daquela consciência da Matrix e ela consegue trabalhar naqueles pontos ali, trazer informações naqueles pontos fora da consciência dita normal, fora do estado normal de consciência. E outras pessoas que não nascem com essas características, não são privilegiados, né, não são, vamos colocar assim, né, não tem a estrela na testa, elas começam a estudar isso, começam a praticar algumas dessas técnicas que a gente apresentou aqui e conseguem adquirir habilidades nessas técnicas que, na verdade, estão falando da mesma coisa. Essa é a minha opinião. Todas essas técnicas estão trabalhando o mesmo propósito, né? A chamada filosofia perene,
Os estados alterados de consciência trazem a pessoa para mundos paralelos que a ciência já confirmou a existência através de experimentos diversos aí, as chamadas dimensões paralelas, né? A própria física já supõe de maneira matemática que existem 11 dimensões, além das 3 nas quais a gente vive, e isso traz cada dia mais uma questão de questionamento, né? Vamos questionar essas dimensões. Bom, primeiro, a meditação. Veja que eu coloquei aqui a meditação dhyana, que é a meditação original indiana, profunda e sistemática. Eu conheço 2 tipos de meditações que são consideradas cientificamente comprovadas em relação ao estado alterado de consciência. Vou citá-los aqui, é claro que existem outros, eu não sei de todos, mas esses 2, né, que é a meditação Vipassana ou Vipassana, e a meditação transcendental, que já foi alvo de estudo em várias universidades pelo mundo afora, e a meditação Vipassana também no mesmo sentido. Gosto de comentar que algumas pessoas praticam meditação que eu gosto de brincar assim, né? É a meditação Rivotril. A pessoa medita para relaxar, a pessoa medita para dormir. E isso não é a meditação que nós estamos propondo aqui, que vai levar a um estado alterado de consciência, no qual a pessoa pode transformar coisas, projetar coisas, e ter o verdadeiro livre-arbítrio. Isso é um outro comentário que eu quero tecer com vocês aqui, que nos estados alterados de consciência, ou seja, nas dimensões paralelas, é onde o verdadeiro livre-arbítrio acontece. Ali você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio na terceira dimensão, né, do espaço, e com a quarta dimensão do tempo que nós temos aqui, aonde nós estamos materializados, onde a gente está encarnado, se você quiser usar essa palavra, ele não existe. E nós vamos discutir isso em outros momentos, em outras aulas, a inexistência do livre-arbítrio na terceira e quarta dimensões. Isso, inclusive, com experimentos também, 2 ou 3 experimentos que já comprovaram essa falácia do livre-arbítrio, tão falada por aí, tão espalhada por aí, de que você tem o livre-arbítrio de escolher as suas coisas. Então, vamos dar continuidade, a questão é simples, né? A meditação te leva para estados alterados de consciência, mas quanto tempo leva para uma pessoa aprender a meditar? Algumas pessoas levam anos, 2, 3, 5 anos para poder literalmente atingir um estado alterado de consciência. Então, não é uma tarefa simples. É o famoso combater o bom combate, é o famoso caminho das pedras, a porta estreita. E da mesma forma, a gente vai para a questão da hipnose ou da auto-hipnose profunda e sistemática, a hipnose que também foi banalizada pelo cinema, pelos livros, pelos desenhos animados, o reloginho pendurado lá, balançando na frente da pessoa e a pessoa ficando hipnotizada. Você já ouviu falar muito disso. Porém, a hipnose, inclusive a hipnose clínica, é uma técnica muito avançada e muito importante para cura de traumas, para cura de vícios, e a partir daí você consegue materializar coisas que você não conseguiria materializar aqui na terceira e quarta dimensões. Então levamos isso muito a sério. Teremos inclusive um percurso específico sobre hipnose. Oração. O que acontece com a oração? É outro ponto importante, né? A oração profunda e sistemática, ou o reiki, que é uma forma de oração também, né? Não atrelada à religiosidade, mas mesmo que seja atrelada à religiosidade, as faculdades, né? A UFMG já comprovou isso, a Unicamp já comprovou isso, aqui no Brasil, tá? A Federal do Ceará já comprovou o poder da oração na vida das pessoas, inclusive à distância, inclusive interferindo nas 3 e 4 dimensões do outro indivíduo, não só de quem está orando. Se você pesquisar e aprofundar a respeito disso, você vai descobrir que a oração realmente tem o poder de materializar as coisas para outras pessoas e para o próprio indivíduo. É claro que você vai ter que também aprofundar esse assunto. Voltando ao nosso início, eu disse que algumas pessoas já nascem com essas habilidades. Então, você tem que respeitar essa individualidade, respeitar a variabilidade genética e epigenética e neuroquântica, né, das pessoas, porque cada um vai ter a sua faculdade mais desenvolvida em determinado assunto. Se você me perguntar, por exemplo, Darley, você sabe falar sobre tricô? Eu falei, não, não sei falar sobre tricô. Darley, eu quero aprender como é que funciona o motor a diesel. Eu falei, eu sinto muito, não tenho estudo suficiente para isso, não tenho conhecimento suficiente para isso. Então, a humildade da pessoa saber que ela não sabe meditar, né? Aceitar que ela não sabe meditar, que ela não sabe orar, e ela pode buscar aprender a orar, aprender a meditar, e assim melhorar os estados alterados de consciência, né?
indo para terrenos, inclusive polêmicos, como, por exemplo, a viagem astral, tá? O desdobramento, que, na minha opinião, é a mesma coisa. De novo, esses 12 tópicos que eu coloquei aqui, na minha opinião, certo? Na minha humilde opinião, significam a mesma coisa. Oração, viagem astral, hipnose, desdobramento. Estamos indo para dimensões paralelas, estamos indo para mundos desconhecidos aqui nas nossas 3 dimensões físicas, atrelada à 4ª dimensão, que é o tempo. Então, nós temos também essa proposta. Lembrando, aqui falando um pouco de viagem astral, ela está muito prostituída na internet. Você vai ver aí jovens, adolescentes, até crianças falando sobre viagem astral, e sabemos que todos esses estados alterados de consciência, todos eles, se não forem muito bem orientados, se não tiverem conhecimento por trás, se não tiver acompanhamento, existem riscos mentais e até riscos físicos para a pessoa. Por isso, a importância do conhecimento que nós estamos passando aqui. Você pode estudar isso? Sim, você vai encontrar mestres que vão trabalhar isso, correto? Por exemplo, a experiência de quase morte, também tão falada por aí, tá? Que acontece em momentos em que a pessoa está em fase terminal e já está registrado também pela ciência. Você vai encontrar vários médicos aí, cirurgiões, neurocirurgiões, neurologistas, psiquiatras falando sobre o quê? Os depoimentos de pessoas, inclusive eles próprios falando, né, da experiência de quase morte, que é muito semelhante nos seus aspectos psicológicos, neurológicos, mentais e, vamos dizer, até espirituais, se você quiser dizer assim, com a tal da viagem astral. Eu coloquei a palavra catarse ali, por quê? Porque em momentos de catarse, em momentos de quê? De acidentes graves de trânsito, em momentos de doenças graves na família, em momentos de conflitos graves, a pessoa entra no que a psicologia chama de catarse. Se ela souber aproveitar esse momento de catarse, essa energia de catarse, ela pode usar também para materializar. Inclusive, durante os nossos cursos aqui, os hipercursos, eu vou trabalhar essa questão da energia, tanto negativa quanto positiva, da vibração, tanto negativa quanto positiva, servindo de combustível para você materializar coisas lá das outras dimensões, que nós não vamos discutir se é a 5ª, se é a 6ª, se é a 7ª, não dá para saber, ainda não temos como trabalhar isso, mas das outras dimensões você tem combustível para você materializar aqui na 3ª e na 4ª dimensão. Então isso é um ponto muito importante que a gente vai continuar discutindo aqui, correto? A questão da catarse é muito importante. Bom, podemos falar também, né, certo? Além da catarse, a gente pode trabalhar a questão dos sonhos lúcidos, que, de novo, se você for estudar, se você vai aprofundar, você vai descobrir que um sonho lúcido é muito parecido com o que se chama por aí de desdobramento, com o que se chama por aí de viagem astral, e ele pode ser voluntário, se treinado, né, de acordo com os estudos que nós temos na psicologia, na parapsicologia, em várias universidades pelo mundo afora, a gente tem estudos profundos sobre os sonhos lúcidos, nos quais você pode aprender técnicas para trabalhar isso aí. Independente da sua religião, independente da sua crença, isso existe, é estudado e é inclusive documentado com aparelhagem, com ressonância magnética, tá? Ressonância magnética funcional, com eletroencefalograma e assim por diante. Então nós temos uma técnica que pode ser utilizada. De novo, mais uma vez, existem riscos, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Se você pegar as pessoas que vivem o chamado ascetismo, né? Monges, padres, pessoas que buscam, né, o autossacrifício mental e passam noites e noites em vigília, tá? Passam dias e até meses em privação de alimento e até de água, tá? Inclusive a questão, né, do celibato, a privação do sexo, isso também se conecta, esse fenômeno que eu chamei aqui de número 7, né, quando a gente numerou aqui com o número 7, isso se conecta também com as experiências de quase morte, em relação à neurologia, em relação à psicologia, em relação ao funcionamento mental. Isso se conecta da mesma forma com as outras 6 técnicas que a gente já trabalhou aqui até nesse momento. Bom, chegamos ao extremo de algumas regiões do mundo, né, principalmente no mundo católico lá das Filipinas, né, todos os anos, na Semana Santa, você tem a história da autoflagelação. Isso atualmente, o sacrifício físico, o sacrifício corporal, né? E isso traz o quê? E o que que isso produz no nosso corpo, tá? Dentro do quê? De alguns grupos islâmicos também você vai encontrar isso, tá? Dentro de alguns grupos hindus. Aí tem uma foto do silício na coxa de uma moça, que provavelmente, né, é da Opus Dei, né, tão famosa e trabalhada aí pelo Dan Brown
no seu livro O Código da Vinci, trazendo essa história desse aparelho aí, o silício, que faz você fazer ferimentos na sua perna, no seu braço, tem silício para o braço, silício para a perna. E o que eu quero com isso? Né? Estados alterados de consciência. Agora, lembrando, algumas pessoas, em todas as situações, assim como na meditação, que eu disse que às vezes algumas pessoas usam a meditação como forma de relaxar, descansar, né, ou dormir, aí também você vai encontrar pessoas que não aproveitam o potencial, inclusive agressivo, né, dessa vibração do autossacrifício, da autoflagelação, e usam, às vezes, de maneira egóica. Se você assistiu a minha primeira aula com o depoimento do Dr. Amit Goswami, ele deixou bem claro no início da entrevista que, se o nosso ego estiver em atuação, o paradoxo de Hess vai impedir que o que você quer se realize. O seu ego não permite isso. Então, se o ego estiver envolvido, então quer dizer, Darley, que quando você está falando aí de estados alterados de consciência, nós estamos colocando o ego de lado. Sim, estamos, de certa forma, anestesiando o ego, e nós temos estudos bioquímicos disso, neurológicos disso, como é que você pode anestesiar ou deixar o ego de lado nesses momentos que você vê. Bom, aí está uma fotinha interessante do famoso experimento não tão famoso assim, tá? Experimento de Ganzfeld. O experimento de Ganzfeld é um experimento que já foi testado várias vezes, dando certo para algumas pessoas, não dando certo para outras, de privação dos sentidos, principalmente privação da visão e privação da audição durante algum tempo, que vai deixar o seu ego também numa situação em que ele é obrigado a criar uma situação paralela, uma dimensão paralela, um estado alterado de consciência. Algumas pessoas chegaram a conversar com mortos, entre aspas, chegaram a conversar com entes que já se foram, né? Entre aspas, que a gente não sabe para onde que foram, nem se morreram. Essa questão da morte é complexa, mas algumas pessoas relataram viagens astrais através do experimento de privação dos sentidos. Digo mais uma vez, cuidado com esses experimentos, não vai fazer isso se você não tiver uma orientação, especialmente pessoas que têm desequilíbrios estruturais cerebrais, pessoas que têm desequilíbrios estruturais mentais. Então, isso não é para qualquer um. Estamos aqui apresentando o conhecimento exatamente com essa intenção. Agora, se bem acompanhado, né, se bem orientado, existem várias formas de respiração, tá? Dentre elas, eu estou salvando aqui na nossa figura as duas que eu conheço com maior profundidade, com maior estudo, que é a respiração holotrópica da psicologia transpessoal, tá? E a respiração do renascimento, o rebirthing. Tá? Da mesma forma, o que essa respiração, essa forma de respiração guiada vai fazer com a pessoa? Vai alterar a bioquímica do sangue, vai tornar o sangue mais alcalino, e esse sangue mais alcalino, ele vai acabar colocando o ego de lado e gerando estados anormais, estados incomuns de consciência, nos quais as pessoas podem enfrentar as suas sombras, resolver os seus traumas, e lembrando, mais uma vez, deve ser acompanhado, porque é uma técnica profunda, né? Você vai encontrar isso aí também pela internet, as pessoas brincando de respiração holotrópica. Lembrando que a respiração holotrópica, por exemplo, foi desenvolvida pelo Stanislav Grof e a Christina Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, e os efeitos são semelhantes à atuação do ácido lisérgico, do famoso LSD, um psicodélico aí conhecido pela ciência. Então, se eu vou ter uma respiração que vai me levar para um estado de psicodelia, é importante que eu tenha um acompanhamento aí nesses momentos iniciais, principalmente, pelo menos para quê? Para o treinamento e para o desenvolvimento dessa técnica, tá claro? E a gente pode avançar, né? Um pouquinho mais. Algumas pessoas, apenas pela presença, apenas pela contemplação da natureza, e a gente pratica isso muito no Think, a escola do século XXI, que é oriunda do pensar, a gente desenvolve essa prática, né, de estar presente. Enquanto eu estou escovando o dente, eu estou escovando o dente. Enquanto eu estou tomando banho, eu não estou pensando que vou chegar atrasado no emprego amanhã. Enquanto eu estou lavando louça, eu estou sentindo o sabão, a água, o prato. Não estou pensando que meu filho está dando problema na escola. Isso é a prática da presença. Claro, isso requer esforço, isso requer dedicação, mas com certeza também traz estados alterados de consciência e já relatados por muitas pessoas, inclusive, que eu acompanho nas minhas mentorias. Então, as pessoas relatam esses estados alterados de consciência nos quais elas conseguem ter a experiência espiritual, independente da crença, independente da religião, independente do que da proposta que a pessoa quer
nisso aí. O mínimo que a presença e a contemplação traz para a pessoa é um bem-estar emocional, um bem-estar mental, um bem-estar espiritual, se é que a gente pode falar assim, ok? E por último, né, vamos falar dos enteógenos. A dimetiltriptamina, o famoso DMT, a mescalina, o LSD, o ácido lisérgico, que eu já citei aqui, a psilocibina dos cogumelos mágicos, associados ou não às técnicas anteriores, isso aí, a própria psiquiatria, a própria neurologia, né, a neurociência, não tem dúvida do efeito dessas substâncias naturais, tá? Naturais, ok? Essas que foram citadas aí, inclusive o ópio, são substâncias naturais ou de origem natural. É claro que você pode isolar a mescalina, pode isolar o DMT e utilizar como drogas recreativas, como algumas pessoas fazem atualmente, né? Grande parte, a grande maioria que utiliza esses enteógenos, estou falando no geral, tá, pessoal? Utilizam de forma recreativa. Não há nada de errado nisso, desde que você tenha consciência do poder dos elementais, dos cogumelos, dos elementais dessas plantas fabulosas, como essa linda papoula que você está vendo aí, vermelha, né? Que é a fonte do ópio, que vai dar origem tanto à morfina, quanto à heroína e à codeína, que são substâncias utilizadas pela indústria farmacêutica como o quê? Como anestésicos, como analgésicos, como alteradores do quê? Da sensibilidade, altera os sentidos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso aí. Agora, se isso for associado a outras técnicas, como a gente já colocou ali, se isso tiver um estudo profundo, um acompanhamento, como acontece no xamanismo dos índios norte-americanos, dos índios latino-americanos, né? Dos xamãs que ainda sobrevivem, apesar de toda a tecnocracia na qual nós vivemos, o xamanismo está voltando. E é importante, se você tem uma orientação de um xamã, você tem uma orientação de quê? De uma pessoa que trabalha com essa natureza, trabalha com essas substâncias, com esses elementais, há registros, né? Vamos pegar, por exemplo, o grande doutor, médico, escritor e grande roteirista Aldous Huxley, que muitos conhecem pela obra admirável, né, Mundo Novo, mas a obra que ele traz a respeito desses enteógenos é um pouquinho diferente. As Portas da Percepção, né? The Doors of Perceptions. Inclusive, supõe-se que tenha sido esse livro que deu origem ao nome da banda The Doors, em que Jim Morrison, grande, né, compositor, grande músico, também tenha morrido de overdose por praticar esse tipo de enteogênese, vamos chamar dessa forma. E o outro cara, mais polêmico ainda do que Aldous Huxley, porque o Aldous Huxley era um grande intelectual, era um grande pragmático, cientista, detalhista ao extremo. A obra dele vale muito a pena ser lida, tá? As Portas da Percepção. E nós temos o outro cara, que é mais polêmico ainda, que é o Carlos Castaneda. E aí, os 12, né, livros dele, inclusive tem o 13º, que não foi tão divulgado assim, ficou meio oculto. Se você observar a evolução da obra do Carlos Castaneda, você vai ter ali, apesar de toda a ficção, apesar de toda a polêmica envolvida na vida dele, você vai ter ali alguns lampejos de como é que esses enteógenos atuam de forma a alterar a percepção das pessoas. Por que alterar a percepção? Porque nós estamos falando da evolução humana. E essa evolução humana, segundo o próprio Dr. Bruce Lipton, autor da Biologia da Crença, e que também depois lançou um outro livro chamado A Evolução, e nas palavras dele, a evolução do ser humano no século XXI é a evolução da consciência. Por quê? Porque em termos intelectuais, nós estamos continuando a evoluir. Chegamos a limites, né, de intelectualidade aí absurdos da tecnologia, tá? Em termos físicos, nós já conseguimos manter a nossa saúde física, já temos condições de ter o nosso corpo físico em saúde plena até acima dos 100 anos de idade. E a questão e a consciência? Então, com todas essas técnicas aí que vocês viram, é possível se expandir a consciência, desde que você tenha consciência do que você está fazendo, consciência da sua busca, tenha cuidado com a sua vida, porque a vida é a coisa mais importante que nós temos. A vida é o bem mais precioso e estamos aqui exatamente falando disso, né? Biologia, ok? E, para encerrar nossa conversa de hoje, eu trouxe uma surpresa, né? Como diria Zelinda Hipólito, sempre que tem o 12, tem o 13º. E o 13º é o grande arcano, a transmutação da energia sexual, que também pode levar e leva, tá, a estados alterados de consciência. Agora, como que isso funciona e qual que é o trabalho que nós vamos ter em cima disso? Cenas do próximo capítulo. Vamos conversar um pouco sobre a transmutação sexual dentro da biologia quântica e
concluir essa etapa dos estados alterados de consciência e dar o próximo passo em direção ao estudo do emparelhamento quântico, tá? Do entrelaçamento quântico, que você pode trazer, inclusive, como entrelaçamento de karmas, correto? Você pode trazer, inclusive, como o quê? Como emparelhamento de karmas, vamos conversar sobre isso, e também a borracha quântica, tá? A escolha retardada, que são experimentos científicos que nos fazem mudar até o nosso passado. Mas isso é cena para o nosso próximo capítulo. Obrigado pela presença de vocês. Muito bom estar aqui trazendo esse conhecimento ocultado que pode trazer para você uma expansão da consciência nesse século XXI, tão conturbado como nós estamos. Beijo do Darley e até a próxima aula.